um produto de excelência, atende a uma encomenda do presidente no dia da posse dele, no discurso dele, onde ele cita que ele gostaria de que a EBC e a TV Brasil tivesse um produto infantil, um programa infantil, uma série infantil de qualidade internacional e que fosse referência internacional. Durante 14 meses nós trabalhamos duramente em cima desse projeto, com a disponibilidade do orçamento, com a seleção de expertises para desenvolver o projeto. É um projeto que ele aborda a vida de animais do ambiente amazônico, quer dizer, é a fauna amazônica, são os filhotes de espécies amazônicas, uma cobra sucuri, um jacaré, um pirarucu, um peixe-boi e uma piranha e uma pequena rã. Tem uma personagem da mitologia indígena, que é a Iara, que faz a ligação entre o mundo humano e esse mundo animal. É a Mãe d'Água, a famosa Mãe d'Água. A série se passa, como o próprio nome já diz, dentro de um igarapé. E a intenção estratégica desse projeto, além de ser um projeto de referência internacional, é trazer para o universo da criança pré-escolar, que é o universo de 3 a 6 anos, não excluindo os demais, a familiaridade com uma Amazônia que não é encarada só como terror, como filmes como Piranha, Anaconda, ou Turistas, né, como a gente vê sempre a Amazônia inóspita, e ao mesmo tempo também valorizar os animais nacionais. No caso aqui ele é subaquático, são aquáticos, né, mas para sair daquela figura da girafa, do hipopótamo, do leão, do urso, que é o tradicional do universo infantil. O texto dessa série também contempla ensinamento com conhecimento, porque aborda questões de biologia, de ecologia, de sustentabilidade, porque nós entendemos que esse público é o público que em 10 anos, em 15 anos, vai estar discutindo essa pauta. Essa ideia surgiu após o encontro da Rio Mais 20. Outro dia, conversando com um produtor internacional, ele falou comigo, falou assim, nossa, é incrível, né, como isso estava tão na cara de todo mundo e ninguém pensou em fazer antes, mas eu disse para ele, não, mas caberia uma televisão como a nossa, por estarmos aqui no Brasil, nós deveríamos fazer. E, então, é uma satisfação muito grande poder dividir esse momento aqui com o Conselho. Aqui a gente trata de assuntos, digamos assim, mais árduos da seara da administração, das questões políticas da sociedade. E em 12 minutos eu quero exibir aqui agora esse conteúdo que mistura uma técnica inovadora e high-tech. Ela nunca foi utilizada antes por nenhum outro produtor, então também é uma inovação, é uma vanguarda nesse sentido, que ela mistura animação de bonecos com computação gráfica de alta sofisticação, com softwares que foram usados para fazer filmes como Avatar, e bonecos manipulados, e uma personagem humana, que é a atriz, quer dizer, um live action, e o resultado foi esse que vocês vão ver. E agora nós estamos muito satisfeitos, eu pessoalmente sinto muito orgulho da série, acho que é uma série que ela vai ser indicada ao Emmy, ela vai concorrer ao Emmy, eu espero que traga esse Emmy para a TV Brasil, que isso vai ser muito importante para nós, e que reforça a participação, a preocupação da TV Brasil com um público que está descoberto hoje na TV aberta brasileira, que é o público infantil. Nenhuma televisão aberta brasileira hoje tem uma programação infantil de qualidade a ofertar, e eu me sinto muito feliz, como diz, muito orgulhoso, e acho que faz parte, esse orgulho, ele deve ser de toda a empresa, nós devemos celebrar. Então, gostaria de pedir para rodar aí, por favor, o Igarapé Mágico. Baixar a luz. Igarapé, Igarapé, é bom pro jacaré. Quando o sol desponta, lá vem o peixe-boi, o peixinho que cerveja for. Quando o céu muda de cor, a matadora canta. Igarapé, mágico. Igarapé, mágico. História de hoje. O que tem lá em cima? Olá!
Na nossa história de hoje, você e eu vamos ficar sabendo uma coisa muito interessante sobre um peixe que não é peixe e um boi que não é boi. E tudo começa durante uma brincadeira chamada O Bobinho. Eu sou o Bobinho. Eu também Oi, pessoal! Você é Bobinho. Eu? Ah, está bem. Sempre sobra pra mim. Então eu sou o Bobinho. Vai, Maná. Oi! Oi! Mas você alcança. Você não Pessoal, eu já volto. Só um pouquinho. Onde será que ele foi? Ceci, agora você é o Bobinho. Eu não quero ser o Bobinho. Sempre sou eu. Eu não quero. É a sua vez. Não chora, Ceci. Vai, Maná. Vai, Maná. Eba! Aqui. Opa, peguei. Olha só o que eu sei fazer. Ei, pessoal, eu já volto. De novo? O que será que o Maná vai fazer toda hora lá em cima? É mesmo, né? Como eu queria saber, viu? Eu acho que o Maná vai lá pra riba pra chorar. Porque ele sente muita saudade dos tios, dos primos e dos avós que ficaram lá perto do mar. E aí o Maná fica paruru, triste e chora. Não chora, Ceci. Não há nada disso. Não mesmo. Então, o que é? Eu acho que o Maná vai lá pra riba, porque eu acho que os parentes do Maná estão pra chegar lá de onde ele morava, perto do mar. A Yara sabe se eles estão chegando ou não. Não é nada disso. Ah, não é? Então, o que é? Eu acho que o Maná vai lá pra Iba porque ele quer apagar o sol. Porque ele gosta da noite, porque é só de noite que dá pra cantar com os vagalumes. De noite. Não. É claro que ninguém pode apagar o sol, tá? E eu acho que o Maná nem conhece os vagalumes ainda. Eu acho que a gente devia seguir o Maná pra ver o que ele vai fazer lá em riba. Ah, boa ideia, Ceci. Ô, Cici, por que você tá chorando? Eu pensei numa coisa triste. E se você quer saber, eu acho isso um absurdo. Uma cobra tão grande, tão maior que eu, ser tão chorona. Eu não quero saber, viu? Ela é grande, mas ela chora porque ela é pitanga. Ô, pitanga? É, criança. É verdade. Você é bem comprida, mas só tem 5 aninhos, né? Eu já tenho quase 6 anos. Ih, pessoal, eu vou lá em cima e já volto. Bora seguir o Maná? Essa cobra e seus amigos peixes estão prestes a fazer uma grande descoberta. Olha, o Maná não veio fazer nada aqui, ó.
Eu acho que ele vem fazer uma coisa muito importante que eu não sabia que os peixes faziam. Nossa! Parece que o Maná tá respirando. É, mas eu ainda não entendi. Nem eu. Os peixes não precisam sair da água para respirar. Mas a gente não pode perguntar pra ele. Não, ele vai ficar com vergonha, né? Eu sei quem tem a resposta para esse mistério misteriento. Então, aí o Maná vai pra baixo, aí ele vem pra cima, aí ele vai pra baixo, aí ele vem pra cima. A gente até foi ver o que acontecia, mas não acontecia nada. Sabem o que é? O Maná não é um peixe. O quê? O Maná não é um peixe? É um mamífero. Mamífero? É, como os humanos, os gatos, os bois e os golfinhos. Ah, as baleias também, sabiam? Não. Os mamíferos não conseguem ficar muito tempo sem respirar fora d'água. Sabem, eles são chamados mamíferos porque quando são bebezinhos, mamam o leite das mães. Leite? É, leite. Mas o Maná mora no rio. Não, o Maná é um peixe-boi. É um mamífero que mora em rio. Ele gosta muito do Amazonas porque aqui as águas são mais quentinhas. Pera, se o Maná não é peixe, por que ele é chamado de peixe-boi? Por quê? Porque ele come plantas como um boi, é grande como um boi e nada como um peixe. Só faltava ele nadar como um boi, né? Ia ser assim, Eles estão falando mal de você pra manhã d'água. Oh, não é verdade. Não é verdade. Será que a gente não devia contar pro Maná? que a gente sabe o que ele é? Eu acho que sim. E vocês? Também. Ah, então pronto. Ei, pessoal, já vou! Oi, pessoal! Ai, Maná, a gente já sabe o que você é, tá? E o que você fazia quando você era um bebê? E o que você veio fazer aqui fora, viu? Eu não disse que eles estavam te espionando. A gente tava só curioso, sua, bestunta. Bestunta? É a mesma coisa que boba, mas é bem mais gostoso de falar, não é? Eles estavam só curiosos, sua bestunta. Vou contar tudo pra Mainha d'Água, viu? Ah, deixa de ser fofoqueira! Por que vocês não perguntaram antes? Eu só não contei que eu precisava respirar de tempos em tempos, porque eu achava que vocês já sabiam. Pois é, a gente não sabia de nada. E a gente precisou até falar com a Yaya. É? Viu? Vocês sabem que vocês são... Boi, Maná peixe boi, boi. Boi, Maná peixe boi, boi. Para brincar de fazer uma canção pra você subir e descer. De tempos em tempos vai pra superfície espiar. Todo mamífero precisa de ar. Sobe, 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 respira. Desce, 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 soltando bolinha. Boi, Maná peixe boi, boi.
boi. Mana peixe boi, boi. Tamanduá e tatu, botuasa e nhanhá. Desde pequeno tomo muito leite, nosso amigo do peito não é diferente. Mana, nosso amigo Maná, Peixe boi. Mana, nosso amigo Maná. Boi, Maná peixe boi. Alô? Rogério, muito obrigada, parabéns. Realmente, o seu entusiasmo era justificado, exatamente. Vamos fazer muito mais disso aqui na ABC, não é, Rogério? Isso aí? Sim. Até Sim, porque sim. essa série, por exemplo, ela inclusive tem desdobramentos, né, que foram pensados desde a negociação para license, né, quer dizer, a produção de bonecos para poder ofertar para as crianças, aplicativos para celular, a própria trilha sonora. Para cada personagem tem uma canção, para cada situação tem uma canção que ilustra, que isso a pedagogia recomenda que, para lidar com esse público pré-escolar, isso é uma forma de você passar informação e de você motivar. E ela foi pensada como um produto internacional, com todas as possibilidades que ele possa ter. E, dessa maneira, eu espero que isso seja, assim, digamos assim, um marco aqui na TV Brasil para a gente partir para os próximos, né? Que esse seja apenas o primeiro degrau. Parabéns mesmo, Rogério. Muito obrigada. Gente, vamos tomar um cafezinho? E o meu informe aqui, desculpa, primeiro só completando a informação do Rogério, são 26 episódios que estreiam em 20 de janeiro e nós já aprovamos em diretoria a continuidade da série. Mas eu queria só dar uma notícia boa para todos vocês. Eu recebi agora há pouco a informação de que o relator do orçamento está acolhendo no seu parecer a nossa emenda para a EBC, no valor de R$ 114.172.500, o esforço que nós conseguimos. Ainda temos que aprovar na comissão e depois temos que lutar para que esses recursos não sejam cortados. Os 14 poderiam ser para o conselho, né? Significa um acréscimo do equivalente a 25% do nosso orçamento para o ano que vem. É isso. Pega no teu corpo, vai ter gente enlouquecida querendo entender. Conselheira Rosane Bertotti, conselheira Rita Freire. Senhora Presidente, eu queria fazer uma sugestão aí para o nosso curador em relação aonde em que item pode se falar isso? Agora no geral? Deixa eu ver a pauta, onde é que está a pauta? Olha só. Pode ser nos informes aqui? Pode. Então tá. Não, Eu inscrevo aqui antes dos É uma informes. sugestão Tá. relacionada com a vossa área. Tá. Eu vou retomar a reunião. Eu vou dar 2 informes aqui, a pedido da Secretaria Executiva.
Amanhã, às 15 horas, sairá da sede da EBC uma van que levará os conselheiros até o local do Fórum Mundial dos Direitos Humanos. Eu peço um pouco de silêncio aí, por favor. Por favor. Mari. Retomando o informe, quem tiver interesse no transporte para o deslocamento até o Fórum Mundial dos Direitos Humanos, a van sairá daqui pontualmente às 15 horas. Então, quem tiver interesse em pegar o transporte, esteja aqui 14h45, impreterivelmente. O local é longe, não é de fácil acesso, então eu aconselho que os conselheiros que vão se deslocar peguem a van aqui da EBC, tá? Conselheiro Paulo, o senhor ouviu o meu informe? Não. É de seu interesse. Segundo informe que parece que não ficou claro, é o seguinte, conselheiro, o senhor vai no Fórum Mundial dos Direitos Humanos amanhã, né? Bom, é um lugar que não é muito fácil acesso, é longe. Então, a Secretaria Executiva providenciou uma van que sairá daqui às 15 horas, impreterivelmente. Estaremos aqui 14h30. Segundo informe, permanece a dúvida com relação à substituição dos conselheiros cujos mandatos estão vencendo. Reitero que só estarão liberados, conselheiro, no momento que o seu substituto for nomeado pela presidenta Dilma. A cara dele de desespero. Então, o conselheiro Daniel, a conselheira Maria da Penha, o conselheiro Murilo, o conselheiro Martins e o João Jorge continuam conselheiros até que sejam substituídos. Para a nossa alegria, evidentemente. Oi? Pois é. Olha, eu gostaria muito, mas como eu não sou adepta do golpe de nenhuma natureza, então temos que seguir o que manda a lei, não é? Não, eu estou fora, eu não quero saber de golpe. Bom, retomamos então a terceira parte da nossa reunião, que vai ser a apresentação pela Silvia Sardinha, da apresentação do relatório gerencial do terceiro trimestre e preparação para o plano de trabalho de 2014. Nós teremos um enxugamento, ela mesma propôs, por causa do adiantado da hora, então fica a teu critério, Silvia, tá? E eu queria que você... Por que não foi apresentado? Qual é a previsão de término agora e tal? Depois, conselheiro, por favor. Pode ser? Tá bom. Por favor. Qual a previsão de término? A Silvia vai falar 15 minutos. Luciano, pode voltar? Silvia. 15 minutos, 15 tá bom? minutos, tá? Não, mas não é só esse termo. O término da reunião eu perguntei. O término da reunião. É a critério dos conselheiros. A gente corta, adapta, é o critério dos conselheiros. Parece que alguém tem, a maioria tem que pegar avião, então vamos tocando até onde for possível. Hoje você está... Ok. Por favor, Silvia, obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu vou passar essa primeira parte muito rápido, mas eu gostaria de dizer a vocês que, para avaliarmos os resultados, a gente precisa rapidamente passar a nossa carta de navegação. Pode começar, por favor. Essa é a nossa carta de navegação. Esse é o nosso mapa estratégico. É aqui que começa todo o trabalho da gente de planejamento, que culmina naquilo que a gente coloca no ar, na televisão, naquilo que a gente disponibiliza na web e também nas rádios para a sociedade. Então, a gente se baseia nessa carta desde o final do ano passado, ou seja, o plano de trabalho desse ano, que nós estamos reportando agora para os senhores e senhoras, ele está baseado nesses objetivos aqui. Pode passar? Na perspectiva de resultados, essa segunda coluna ela diz respeito aos objetivos estratégicos que foram traçados. A terceira coluna, a coluna da direita, são os projetos que foram conectados a esses objetivos estratégicos. Os projetos que estão em vermelho são projetos que ficaram prejudicados no ano de 2013, mais adiante a gente vai falar um pouco disso.
Então, sob o ponto de vista da qualidade técnica, a gente tem 2 grandes projetos, que é a obra da 701 e a transferência da cabeça de rede para Brasília. Excelência de conteúdos, a gente vai colocando nessas caixinhas cada um dos projetos relacionados que estão apresentados no relatório desde o início do ano e monitorados e analisados a partir do início de 2013. Pode passar, por favor? Na perspectiva de processos internos, que é a perspectiva da qual lançamos mão para que os resultados sejam alcançados, nós, no objetivo gestão organizacional, desenvolvemos esses projetos no início do ano, elaboramos os projetos no início do ano, e os 3 últimos projetos que dizem respeito a mapeamento de processos na IBC, gestão de contratos e o ERP, que é uma aplicação, um sistema que faz gerenciamento da área de administração, são projetos que foram remetidos para 2014. Então, os demais projetos, em cima em preto, a gente monitora no relatório que os senhores receberam. Pode passar? Ainda na perspectiva de processos internos, a coluna do meio apresenta outros tantos objetivos que nos ajudam a cumprir, a alcançar os nossos resultados. Na coluna da direita, os projetos relacionados a esses objetivos, para os quais desenvolvemos ação em 2013 e que monitoramos. Os em vermelho são os projetos que não tiveram êxito em 2013, portanto, jogados para 2014. Por gentileza. Na perspectiva aprendizado e crescimento, é tudo que nós precisamos adquirir para que a gente possa alcançar os resultados. Gestão de pessoas, competências em comunicação pública, cultura com foco na missão e resultado, pesquisa, experimentação e inovação são os objetivos traçados, estratégicos traçados nessa perspectiva de aprendizado, e na coluna da direita são os projetos elencados para 2013 que estão monitorados no relatório. Pode passar? Aqui na perspectiva financeira, não poderia deixar de ter a diversificação de recursos, a racionalização de custos e o alinhamento do orçamento ao plano estratégico. E, assim, na coluna da direita, os projetos que foram elencados, em vermelho, aqueles que não conseguimos alcançar, e que serão remetidos para 2014 ou cancelados de acordo com o planejamento que está sendo elaborado neste momento. Pode passar? Principais impactos de 2013. Os impactos de 2013 são análise mais, vamos dizer, do ponto de vista sintético para esse conselho, onde apresentamos substituição de diretores e, inclusive, a morte de um diretor importante da casa no início do ano, que foram impactos relevantes no alcance dos resultados até agora alcançados. Nós estamos apresentando agora os resultados do primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2013 consolidados. Só um parênteses aqui para fazer esse ressalto. Um corte de 43 milhões no orçamento, que também nos impediu de realizar alguns projetos, ou parcial ou total. Internalização das atividades da SERP, que estamos vivendo esse processo desde o início do ano passado, e, neste ano, ele foi, de uma maneira muito mais intensa, realizado, que nos obrigou, até esse momento, a absorver 50 novos contratos, que antes eram contratos que estavam na carteira da ACERP, que foram absorvidos pela EBC. Dispensa de 516 empregados da SERP até esse momento, e ainda temos alguns dias para finalizar o contrato de gestão, e ainda há uma quantidade pequena de empregados que finalizarão, farão a liquidação desse contrato, portanto, estão contratados até o início do próximo ano. A contratação de 871 novos empregados concursados a partir de maio de 2012 e até o dia 31 de outubro, que eu trago um número um pouco mais novo, um pouco mais atualizado, que vai a 31 de outubro. 871 empregados novos entraram na casa a partir de maio do ano passado, e 516 empregados da SERP, que prestavam serviço ou desenvolviam atividades a serviço da EBC, foram dispensados nesse período. Esses pontos eu trago porque são pontos relevantes. Não se faz uma empresa sem um corpo de empregados unido, integrado, com conhecimento, com familiaridade com aquilo que está fazendo. Portanto, essa mudança de base de empregados da SERP para a EBC e a absorção desses novos trouxe para a gente uma série de dificultadores que impactaram de forma relevante o nosso resultado. Pode passar?
os principais resultados alcançados, eu procurei tirar do relatório aquilo que foi, no nosso entendimento, mais relevante, para que vocês pudessem ver em grandes números os principais resultados que apontamos aqui como resultados até o terceiro trimestre de 2013. Pode passar? No que diz respeito a conteúdo, distribuição e audiência, nós tivemos isso aí, essa distribuição de conteúdos rádio e TV para 3.580 municípios, que significam 64% dos municípios brasileiros, onde vive 85% da população brasileira, isso distribuído pela nossa rede própria e pela rede parceira. A Rede Nacional de Comunicação Pública ampliou o seu alcance, nós tínhamos 47 e passamos a ter 54 geradoras, e 728 retransmissoras de TV aberta terrestre próprias e parceiras. Isso representa a nossa estrutura de distribuição de conteúdos. A programação da TV Brasil ela foi disponibilizada para 15 milhões de assinantes de TV a cabo e aproximadamente 20 milhões de domicílios que recebem um sinal por antena parabólica. Esse dado é da Anatel, fonte Anatel. A TV Brasil Internacional exibiu conteúdos para 65 países de 4 continentes. Nós reduzimos um pouco a nossa distribuição da TV Brasil Internacional em função de dificuldades de ordem técnica, né, de distribuição. Pode passar? Ainda no que diz respeito a conteúdo, distribuição e audiência, os senhores tiveram a oportunidade, na parte da manhã, de compreenderem como é que a gente vem fazendo a medição da audiência da TV. E aqui esses números estão transformados de percentuais para milhões de pessoas. Esses percentuais na Praça de São Paulo representam um número, na Praça do Rio representa outro número diferente das outras praças medidas. Então, esses números transformados de percentuais para milhões em pessoas assistiram, 2,5 milhões de pessoas assistiram diariamente a programação da TV Brasil nos 3 primeiros trimestres do ano, através da TV aberta, em 6 das principais capitais brasileiras, que são as capitais que medimos, e incluindo as suas regiões metropolitanas nas 4 regiões do país. Então, isso aqui é um retrato traduzido daquilo que vocês ouviram hoje de manhã, do ponto de vista de percentuais, que é aquilo que o Ibope nos entrega. A programação direcionada ao público infantil, ela é diariamente assistida por aproximadamente 1,2 milhões de telespectadores. Isso também é a tradução do percentual para milhões de pessoas nas praças em que medimos. O portal da IBC, eu estou falando multiplataforma, que a gente tem dados de TV e também de web. O portal da IBC alcançou a média de 1,1 milhão de visitantes únicos no mês. Os senhores também tiveram a oportunidade de ouvir o Ricardo Negrão falando dessas possibilidades do meio digital. A gente tem, então, essa média de visitantes ao longo dos 3 trimestres. Nós tivemos um posicionamento, existe um site chamado alexa.com, que faz o ranqueamento dos sites no mundo. Então, de acordo com esse site, alexa.com, nós estamos ranqueados no 117º lugar no ranking de popularidade nacional e em 4.055 no ranking mundial. A Agência Brasil registrou um aumento de 1,51% nas visitas, alcançando a marca de 7,2 visitantes únicos, em média, nesses 3 primeiros trimestres do ano. São números frios, mas são números que representam a grandeza, né? São números que nos mostram o avanço e de que forma e para onde a gente está caminhando e aquilo que é resposta também da sociedade para nós. Por favor. Melhoria da qualidade técnica e operacional. As plataformas rádio, TV e web, elas responderam pela difusão de mais de 140 mil horas de conteúdos informativos, de acordo com o que nos solicita Lei e Sociedade, informativos, educacionais, artísticos, culturais, científicos, de cidadania e recreação. Esses conteúdos dessa natureza, eles estão dentro do relatório especificados. Se os senhores olharem onde a gente coloca o detalhamento desses números, vocês vão poder extrair dali riquezas em termos de informação. A TV Brasil passou a oferecer a legendagem oculta a praticamente 100% da sua programação, além de 5h30 semanais, em média, de audiodescrição. Aí a gente tem
uma observação, porque superamos a previsão legal de 4 horas semanais. Então, sob o ponto de vista de acessibilidade, nós estamos entregando quase que 100% em termos de acessibilidade para a legenda oculta, para os deficientes, as pessoas com deficiência auditiva, e também pessoas com deficiência visual. A produção e exibição de conteúdo infantil, aqui especificamente dedicado à faixa etária que vai da pré-escola à adolescência, 6 horas diárias, com temas também que tratam de educação, cultura, meio ambiente, cidadania, dentre outros. Essas informações também dentro do relatório, elas se encontram por tema detalhadas, né? O percentual de horas o número de horas dedicada a cada temática dessa, que permite aos senhores fazerem avaliações muito interessantes e trazerem para a gente feedbacks também importantes para que a gente possa fazer melhor a condução do planejamento para 2014. Por favor. Melhoria da qualidade técnica e operacional. Copa das Confederações como um grande destaque das rádios, né, que é o esporte. A finalização das obras na 701, prevista para 2014, é uma obra que, esse ano, foram feitos diversos esforços, mas, em função até da Companhia Energética de Brasília, não conseguimos finalizar um projeto que, esse ano, traria melhoria no sinal para Brasília e, no primeiro trimestre do próximo ano, possibilitaria a transferência da cabeça de rede para Brasília e, daí, melhoria no sinal para todo o Brasil. Né? Mas a previsão, dependendo do atendimento aí da Companhia de Eletricidade de Brasília, a gente poderá resolver isso em muito menos tempo, mas a previsão é de pelo menos um semestre, no máximo um semestre, desculpa. Estreia do estúdio do telejornalismo, o Estúdio 1 foi todo reformatado, reconstruído para atender às novas demandas aí do telejornalismo, e uma grande e importante mudança que foi a vinda do jornalismo, TV, rádio e agência, para a sede em Brasília, fazendo aí a integração das 3 plataformas, web, rádio e TV, juntas trabalhando numa mesma estrutura, e que faz grande diferença na integração das áreas, naquilo que a gente falou ainda agora sobre convergência, sobre produção de conteúdo integrado. Por favor. Não posso deixar de falar também da reorganização interna e da gestão das pessoas da empresa, que fazem com que todo o resultado possa ser alcançado. Começando aí com a implantação do monitoramento, que diz respeito ao relatório que os senhores recebem, que é o trabalho feito pela Secretaria Executiva, que faz o acompanhamento da performance de cada um dos projetos e das ações elencada pelas áreas no plano de trabalho. Então, esse monitoramento nos permite fazer correções de rumo, nos permite analisar e acompanhar aquilo que vem acontecendo e retornar ao Conselho, aqui, em forma de prestação de contas, aquilo que estamos fazendo. Redesenho da estrutura da empresa, projeto recentemente aprovado pelo DESH, que é um departamento dentro do Ministério do Planejamento, responsável pelo acompanhamento das estatais. Fortalecimento da área de gestão de pessoas com a nomeação de um gerente executivo, que antes ficava no nível de gerência. A realização do 2º concurso público para complementar aquelas vagas necessárias, também para que a gente possa finalizar o processo de internalização das atividades da ACERP. A internalização das atividades desse contrato da ACERP, a ACERP vinha desde 2009 prestando esse tipo de serviço para nós. E, nesse momento, com a finalização do contrato, como eu já falei, todas essas atividades, muitas relacionadas à produção, à operação, vêm para a internalização, vêm para as equipes novas, recentemente contratadas. Em 2013, nós contratamos 327 novos empregados em diversos perfis, né, jornalistas, técnicos, administradores, para fazer frente a essa grande mudança. A contratação da FIA, que é uma empresa especializada em plano de carreiras e atua nessa área de gestão de pessoas, para desenvolver o nosso novo plano de carreiras e remuneração, que também vai fazer toda a diferença relativamente à manutenção dos novos empregados na casa, a criação de uma carreira onde as pessoas possam ascender, possam vislumbrar crescimento dentro da empresa. E também o destaque para o tombamento pelo Patrimônio Histórico Nacional do edifício à noite, que voltará a abrigar a Rádio Nacional no Rio de Janeiro, após ampla reforma. Por favor. No que diz respeito a relacionamento, realizamos 2 grandes eventos aqui, sediados na IBC, o colóquio das ouvidorias e o 4º Fórum
Internacional de Mídias Públicas na América Latina. Recebemos também representantes da ULAN e da LP, e até recentemente essas informações são do terceiro trimestre, mas no quarto trimestre já recebemos um evento aqui da LP. Ambos encontros e todos esses grandes eventos, eles têm como objetivo fundamental fortalecer essa relação entre a produção, a divulgação de notícias e outros relacionamentos de interesse da EBC com organismos internacionais. Projeto especial, a gente relata o projeto especial Brasil 4D, o término do piloto, com êxito, com sucesso, e agora nos preparando para os próximos pilotos, para dar mais musculatura para esse projeto, para que ele possa, de fato, se estabelecer. Por favor. A diversificação e ampliação de receita. No terceiro trimestre, nós alcançamos um recorde no faturamento de receitas próprias, com um crescimento de 342%, relativamente aos 4 últimos anos. Então, isso representa trabalho da área de negócios. A partir do momento em que essa área teve foco, ela foi uma área criada com esse objetivo, tem 1 ano e pouco, Nelson, 1 ano e pouco, a gente criou essa área com esse foco em negócio, em comercial, e a área já começa a trazer respostas positivas para o aspecto financeiro aí que sempre vem nos afligindo. Contribuição para o fomento da radiodifusão pública, que foi o ganho recentemente alcançado, e tem relação com a notícia que o Nelson nos deu ainda agora, o acolhimento do nosso recurso extra aí, né, para crescimento do nosso orçamento, e a aprovação pelo TCU de um modelo de contratação simplificada que foi levado ao TCU, aprovado ao TCU, e que servirá também de modelo para outros órgãos públicos, que é o formato de credenciamento, que vai nos dar agilidade, que vai nos proporcionar contratações, tanto na área da prestação de serviço, também como na área de conteúdo e de operação. Por favor. O painel de monitoramento, eu pedi para distribuir para vocês, só para que vocês possam acompanhar. Eu não tenho nenhuma intenção de que ele possa ser visualizado aqui, porque ele é muito pequeno, mas é um painel de monitoramento que foi feito no relatório que vocês recebem desde o início do ano. Esse painel tem o objetivo de apresentar uma leitura mais sintética e rápida de todas as ações e os projetos que estão em andamento e mostrar aí o status desses projetos. Nós criamos mais 2 cores que representam projetos cancelados, projetos que passaram para o ano de 2014 e projetos que estão em atraso com capacidade de recuperação. Então, gostaria muito de pedir que pudessem se debruçar, até porque tem alguns projetos que foram transferidos para 2014, que nós gostaríamos de saber se daremos sequência a ele, ou seja, se esses projetos serão incluídos, porque tem alguns relativos a conteúdo também, incluídos no planejamento para 2014. Strozzi está com essa incumbência, né, depois de devolver para a gente a posição do Conselho, para que a gente possa incluir, então, no plano de 2014, projetos não realizados em 2013. Pode passar rápido essas, por favor? Aí. Aqui é uma síntese ainda maior daquilo que conseguimos realizar, relativamente àquilo que nos comprometemos em fazer. Ação concluída, 22% das ações foram concluídas no prazo, 34% das ações estão no prazo, ainda não concluídas, 8% das ações estão em desenvolvimento com status de atrasado, mas serão concluídas, o que nos dá aí essa possibilidade de, somando aqui no terceiro trimestre, nós temos já uma possibilidade muito grande de realizar, mesmo ainda fazendo ensaios, fazendo exercícios de planejamento, de tentativa de alinhar as ações e os projetos aos nossos objetivos estratégicos, ainda em 2013. Né? No vermelho, 11% das ações estão com prazo comprometido, ou seja, elas vão ser entregues, mas num tempo atrasado, com relação àquilo que nos comprometemos.
22% das ações serão transferidas para 2014. Aquelas que couberem a decisão ao Conselho Curador, nós gostaríamos de receber o retorno de vocês para que a gente possa, de novo, planejá-las para 2014. E 2% das ações são ações com status de cancelado, por motivos diversos. Não sei exatamente precisar nesse momento. Pode passar? Para o plano de trabalho de 2014, normalmente o plano de trabalho ele é apresentado na última reunião do ano. Nos anos anteriores, desde que estou aqui no ano passado, nós apresentamos e tivemos mais um prazo para fazer complementações. Esse ano, em função de uma série de questões, inclusive a greve, né, que tirou a nossa equipe inteira por 2 semanas e mais uma semana antes de começar a greve propriamente dita, né, não houve possibilidade da gente realizar esse trabalho. Não é nem só por conta da nossa equipe, é porque nós dependemos da empresa como um todo. A gente faz planejamento com todas as representantes de todas as áreas. Então, nós tivemos dificuldade para trazer aqui para o Conselho uma primeira versão do planejamento. Além disso, nós tivemos aí no meio do nosso calendário previsto, nós começamos a trabalhar em abril, com o Conselho de Administração, nos dando as diretrizes. Depois, nós tivemos aqui, nesse Conselho, por 2 vezes, conversando sobre diretrizes também do Conselho Curador. Em seguida, nós tivemos um seminário que não estava previsto no calendário, mas que foi muito importante para a correção de rumos e para também nos dar essas diretrizes, que foi o seminário do Comitê de Programação e Conteúdo, também teve a participação de alguns conselheiros, que também nos trouxe diretrizes para a gente, para que a gente possa trabalhar. E, nesse momento, pode passar? Nós estamos trabalhando na reelaboração do Plano de Trabalho 2014. Desde o dia 3, nós estamos trabalhando, realizando workshops com as áreas. O nosso planejamento ele vai não só nós fazemos planejamento não só das áreas de conteúdo e operações, mas também da empresa como um todo, a área financeira, a área de administração, todas as áreas têm o seu planejamento. Hoje nós estamos fazendo isso de uma maneira integrada. As áreas de suporte e apoio estão ouvindo as áreas de os desejos que eu estou chamando nesse momento, né, os desejos das áreas de conteúdo e operações. As áreas de suporte estão trabalhando junto, entendendo nós que a integração dessas áreas, elas trarão melhor capacidade de execução no próximo ano. A base que estamos usando de orientação são as diretrizes do Conselho de Administração, as contribuições do Conselho Curador, as diretrizes que nos entregaram, nos foi entregue pelo Comitê de Conteúdo e Programação, e contribuição dos empregados, saídas tanto das assembleias no período da greve, assim como as contribuições também que vieram depois da publicação do trabalho do Comitê de Conteúdo e Programação. Então, nós temos uma base extensa de contribuições aqui, e estamos trabalhando com todas as áreas para seleção dos projetos. Como é que nós vamos fazer isso no próximo ano? Pode passar? No próximo ano, a estrutura do nosso plano de trabalho ela vai ser completamente diferente do que a gente tem feito até agora. Por quê? Porque nós temos necessidade hoje de desenvolver projetos que tenham, né, nome, objetivo, indicadores, metas, ações, premissas, alinhamento estratégico, custo, calendário, prazo e tudo mais. Então, não vamos mais trabalhar com ações soltas, né, e que nos dá muito trabalho para fazer conexões com os objetivos. Como eu disse, nós temos uma carta de navegação. E o plano de trabalho da gente ele tem que estar de acordo com a carta de navegação. Todas as áreas têm que saber para onde vão, que projetos vão realizar, quanto que vão precisar de recurso, quando vão realizar esses projetos, como que a gente vai monitorar isso, que metas serão alcançadas. Então, pela primeira vez, a gente vai fazer esse exercício de ter um plano de trabalho alinhado absolutamente com o plano estratégico da empresa e com todas essas diretrizes emanadas dos conselhos. Então, esse plano de trabalho ele tem, obviamente, uma apresentação, ele vai trazer as diretrizes que deram a base, e os projetos vão ter essa estrutura. Continuaremos com o painel de monitoramento, e, se tudo der certo, no ano que vem, a gente traduz e tira isso do papel, que eu costumo dizer que o nosso relatório é um grande banco de dados. Transformar isso no modelo digital vai nos ajudar muito a fazer o acompanhamento. Acompanharemos também as superintendências regionais, que são as nossas posições de operação, e a programação dos veículos para 2014. Então,
Então, essa é a nova estrutura proposta que está sendo trabalhada a partir do dia 4. Pode passar? Está acabando, Ana. Os resultados que nós esperamos, a execução do plano estratégico, obviamente, comprometimento das equipes com o plano de trabalho, a melhoria do desempenho da empresa, fortalecer esse processo decisório dos gestores e da direção, consolidar a metodologia de elaboração de plano de trabalho, a gente precisa formar cultura de planejamento, cultura de cumprimento de meta, cultura de medir resultados e observar o que precisa ser feito para alcançá-los, e fortalecer e facilitar o monitoramento estratégico dos resultados da empresa. Então, pode passar? Um calendário que proposto por nós, começado no dia 3 de dezembro, no dia 12, amanhã, nós acabamos os workshops, até o dia 6 de janeiro, a consolidação dos projetos de toda a empresa, até o dia 7 de janeiro, a validação da Direx e dos gestores. No documento final, a gente está colocando uma etapa de documento final, porque dessa validação dos diretores e dos gestores poderão vir muitos ajustes. Então, no dia 10, a gente tem um documento final para aprovação no dia 13, pela diretoria executiva. Precisamos enviar para o Conselho Curador com um tempo para que o Conselho Curador possa apreciar o documento. A aprovação do Conselho Curador está prevista... Errei. Está prevista aí para o Conselho Curador, está previsto para depois do dia 14 de janeiro, que é quando a gente tiver a aprovação da Direx. Está errado aí no dia 6. Não. Isso. Está errado no dia 6 de janeiro, está errado, gente. Fui eu que fiz esse erro. Mas o envio ao Conselho Curador no dia 14, a aprovação pelo Conselho Curador era para estar em branco, porque nós não temos o calendário do Conselho Curador. 29 de janeiro. Já temos? Ótimo. Então, vai 29 de janeiro. Não, é só uma sugestão. A gente precisa, a partir daí, encaminhar também para o Conselho de Administração, que vai fazer a aprovação na agenda dele, que já está marcada para o dia 19 de fevereiro. Então, essa é a via crucis do planejamento, que, infelizmente, está acontecendo no momento de férias, e que a gente precisa contar com a participação de tantas pessoas que, eventualmente, não estarão aqui. Ana. Obrigada, Grata. muito obrigada. Muito Eu obrigada. acho que a gente tem que definir assim, ali você vai enviar o Conselho dia 14, é isso? De janeiro. Enviou dia 14 de janeiro ao Conselho Curador. Tá. Eu acho que a gente é um prazo razoável, porque a primeira sugestão é 29 de janeiro, a primeira reunião. Por quê? E que dia é da semana, 2 de fevereiro? 2 de fevereiro é sábado. Só se você quiser passar o final de semana aqui em Brasília, quer? Então... Por que não 29? Alguém tem alguma coisa... Vamos lá, então. Conselheira Ana. Conselheiro Paulo. Eu quero falar sobre o relatório, justamente. Eu fui daqueles que recebi o relatório lá em Santa Catarina. E li e dou parabéns pela parte realizada sobre o terceiro trimestre de 2013, o que mostra uma grande evolução, é preciso que se registre isso, na gestão da empresa, e ressalto a importância das partes que não foram cumpridas, conforme foi determinado, que o nosso secretário Guilherme, ele apresente para nós o que realmente ficou sem efeito aqui, para que posteriormente venha a ser aqui discutido. E, aproveitando a deixa, porque o tempo é curto, vou, além de dar os parabéns para a direção e para a gestão e da direção por esse trabalho, devo parabenizar, enfim, toda a nossa sociedade, até a própria humanidade, sobre a grande homenagem que foi prestada a esse herói mundial, sofredor que foi, e depois conciliador, que foi Nelson Mandela. Gostaria que isso ficasse registrado em ata. Obrigado. A secretaria está anotando? Ok. Alguém mais levantou a mão? O conselheiro João Jorge? Mas depois, vamos só... tá bom. Primeiro, o conselheiro João Jorge. Como é que é? O senhor está sem datas em janeiro? Não, a questão de datas. Sim, então, por favor, fale. Qual a sua sugestão? Bem, minha sugestão é que seja em fevereiro, e não em janeiro, que é o mês de férias, é o mês de passagem extremamente cara, de vários lugares. Eu só lembro aos conselheiros o seguinte: o ano que vem nós vamos ter várias interrupções. Sim. A Copa do Mundo, as eleições, etc, etc. E depois vai chegar no final do ano e vão dizer, temos que fazer mais reunião. Então, eu acho que a gente tem que começar logo essas reuniões. A minha sugestão é que fosse em fevereiro, fora do dia 2 do dia 3, mas
em fevereiro. Entendeu? Evitaria de ter janeiro, porque é o mês que muita gente tira férias e tudo, e 5 as é o passagens quê? são extremamente caras por causa Então, do dia próximo 5. ano. Então mais uma semana para frente. Mas a IMA não pode, a IMA vai estar fora. Gente, mas quando nós vamos aprovar o planejamento de 2014, em março? Março tem carnaval. Pode falar, professor. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma reserva aqui, não é? Porque realmente esse plano de trabalho deveria estar sendo apresentado em novembro, eu acho, não? A recomendação do Conselho foi nesse sentido. Termos um plano de trabalho pronto em novembro, para que a gente pudesse apreciá-lo em fins de novembro e início de dezembro. Eu queria até propor, se o senhor me permite, que a gente defina a data para o próximo ano, não assim, mais ou menos. Dia 1º de dezembro do próximo ano, todos os anos. Pois é, eu acho que a gente tem que ter uma... Acho que a gente devia ter, sei lá, segunda quinzena de novembro, para o plano de trabalho estar pronto, porque aí ele pode ser distribuído com 2 semanas de antecedência e o Conselho se pronunciar sobre ele de maneira amadurecida. Não dá para a gente ter um esquema como esse. O Conselho Curador fica inteiramente diante de fatos consumados e para a própria empresa, olha só, o painel das ações, eu não tenho condições, sou leigo, está aqui o conselheiro José Antônio Martins, que é empresário, né? Eu não sei qual é o padrão das empresas em geral, mas me parece elevado o número aqui de ações, não é? Se a gente reunir as ações canceladas, as ações com desenvolvimento atrasado, as ações com prazo comprometido e as ações transferidas para 2014, nós temos quase 50% das ações da empresa. Quer dizer, que planejamento é esse? Você planeja atingir um determinado objetivo e quase 50% desses objetivos não são atingidos? Como é que pode? Não é? Eu acho que isso tem que ser feito um balanço crítico disso, porque... Desculpe, conselheiro, só me dá uma parte, só para eu poder fazer um contraditório, para ficar depois no final, para dizer o seguinte, primeiro que, assim, eu estou enxergando exatamente o contrário, porque se o professor José Martins pegar uma empresa que teve 4 diretores de administração e finanças em 7 meses diferentes, que perdeu diretores de diretorias importantes, que inclusive eu assumi, que sua vice-presidente de gestão e relacionamento ficou 6 meses e saiu, que perdeu 25% do orçamento que pode ser mobilizado, foi cortado, que começou um processo de reestruturação a partir de um plano estratégico, né, no início do ano, que só vai poder ser concretizado no ano que vem, porque dependia da autorização do Ministério do Planejamento, que teve uma greve de 16 dias. Eu considero que nós estamos com uma grande chance de termos 2/3 de todas as ações com as quais nós nos comprometemos no início do ano, antes de sabermos que teríamos todas essas dificuldades, entregues. Então, eu acho, me desculpe, o resultado é excepcional do ponto de vista da gestão. Quem entende de gestão sabe que uma empresa que sofreu todos os problemas que nós sofremos ao longo deste ano, que elencamos alguns aqui, né? Um contrato de gestão com a SERP, nós perdemos, assim, são 800 funcionários com experiência que nós estamos trocando foram cerca de 1.900 funcionários em menos de 2 anos entraram novos na empresa, com concurso. Então, sinceramente, eu quero parabenizar toda a diretoria da empresa, excluindo a mim, porque eu acho que uma empresa que, com todas as dificuldades que nós tivemos nesses últimos 2 anos, que termina um contrato de gestão com a SERP no final deste ano, nós estamos tendo que resolver tudo, eu acho que uma empresa que consegue entregar 2/3 daquilo com o qual se comprometeu, e com as outras ações só teve 2 canceladas. Eu até vou dizer para a Silvia, 2 ações canceladas. Uma foi o telejornal da manhã, que a gente cancelou. A outra foi uma ação que tinha a ver com o Instituto de Surdos, que a SERP, nós previmos que iríamos fazer em conjunto com a SERP, mas a SERP está fazendo sozinho essa ação, sem a nossa participação.
Então, foram essas duas ações que foram canceladas apenas. O resto tudo é ajuste de cronograma. É só isso. Espera aí, presidente. Na primeira frase que eu fiz, eu disse, eu sou uma pessoa leiga, mas me parece elevado aqui esse número. Não é? Eu prestei atenção na intervenção da colega, esses argumentos não apareceram na intervenção dela. Não é? Eu tenho a impressão que um balanço crítico rigoroso, esses argumentos que você apresenta aí são ponderáveis, né? Mas eu acho que eles têm que ser explicitados, para que a gente possa entender. Conselheiro, para que a gente possa entender. Peraí, você falou o tempo todo aqui, a gente tem que ter uma certa paciência. A gente ouve vocês falarem, vocês têm que ouvir a gente falar para depois replicar. Eu, infelizmente, não vou poder, talvez, ficar aqui até o fim, porque eu tenho que me retirar, porque o aeroporto me espera, né? Agora, eu queria levantar primeiro esse ponto. Quando a gente tem uma situação como essa, ela precisa ser devidamente explicitada, né? Para que a gente possa, no próximo ano, melhorar, corrigir. Eu acho que esse sistema da gente apresentar plano de trabalho assim, na última hora, quer dizer, a gente está aqui, né? Eu não concordo que a greve possa ser motivo para explicar isso. Sinto muito. A greve, tudo bem, durou 15 dias, mas o planejamento de trabalho, quando você faz, você vai acompanhando, monitorando ao longo do ano. De modo que no fim do ano você não precisa correr atrás, não é? Ele está praticamente elaborado. Então, eu penso, Data Vênia, né, que isso aqui está me parecendo um pouco excessivo. Ouvi os teus argumentos, né, se eles estiverem explicitados aqui, eu estou tomando conhecimento disso aqui agora. Não é? Eu estou tomando conhecimento disso agora. Você tem que ter uma certa paciência com a minha avaliação, se ela te parece excessiva. Porque isso não é método de trabalho. Não é? A gente tem que ter um método de trabalho definido. A recomendação do Conselho era clara. No final de novembro, a gente tem que ter esse plano, para que a gente possa avaliar. Senão, isso aqui fica uma formalidade. Não é? Então, eu quisera encontrar esses argumentos que você expôs aí, devidamente fundamentados, né, para que a gente possa compreender e avaliar. Né? Porque se a gente não compreende, como é que a gente vai avaliar? Aqui tem o painel de ações, quase 50% não realizadas. Tá? Agora, se você provar que realmente, não é, houve tais inconvenientes, tais tempestades não previstas, de qualquer maneira, eu continuo achando um pouquinho demasiado, né? Mas a gente pode discutir isso. Eu não estou formulando críticas ainda, eu estou apenas levantando objeções. Então, o que eu sugiro é que realmente se faça um balanço, a gente já tinha discutido isso no tempo da gestão anterior. Um plano de trabalho é introduzido por um balanço crítico. Olha, previmos 100, realizamos 70. Por quê? Por causa disso. E o ano que vem, a gente quer fazer 100. Né? Acho que temos... É assim que se faz plano de trabalho, pô. Né? Então, eu penso que, se vocês cumprirem esse cronograma anunciado, de entregar um plano de trabalho introduzido por um balanço crítico, tá? No dia 16 de janeiro, a gente pode fazer uma boa reunião, dia 5 ou 6 de fevereiro, para fazer uma boa discussão. Eu gostaria de insistir, só um pouquinho, a conselheira Ana Veloso já pediu a palavra, depois o conselheiro Martins. Bom, eu tenho duas questões para tratar, concordo com parte com o que o conselheiro Daniel falou, com relação à questão do prazo. E, Ana, eu concordo contigo, eu penso que o Conselho tem que fazer um projeto de resolução que coloque o prazo, o dia, até dia tal, 1º de dezembro, se for o caso, 5 de dezembro, enfim, a gente tem que estabelecer uma data, né, razoável para que a empresa possa fazer o plano, porque no ano passado foi do mesmo jeito, né, a gente recebeu o plano depois, né, a gente recebeu um relatório, né, e depois recebeu o plano. E aí pode acontecer exatamente o que aconteceu no ano passado, que eu espero que não aconteça. Inclusive, eu vou pedir até a compreensão de todos para que as passagens da gente
e a reunião só seja confirmada na data que a gente se resolver, se a gente tiver 15 dias de prazo. Porque se houver um atraso no envio do plano para nós, mesmo que ele venha eletrônico, a gente lê. Mas se ele vier com menos de 15 dias, fica difícil para a gente se debruçar. Então, a data da reunião é importante para que a gente não venha para cá em cima da hora para avaliar o plano de trabalho. Ou seja, então a gente tem que ter prazo, nós do Conselho, e a empresa tem que cumprir o prazo. Então, nesse sentido, eu solicito, né, que a gente faça esse projeto de resolução, saia daqui com essa decisão do prazo estabelecido para agora, para 2015, que a gente tem que receber, que o Conselho tem que receber, e também a gente só confirme realmente a reunião se a gente conseguir receber com 15 dias de antecedência, porque senão não dá tempo da gente avaliar. Por isso a data tentativa de 1º de dezembro, mas está aberto. O conselheiro Martins? Eu acho o seguinte, esse ano foi um ano de grande turbulência no Brasil inteiro, com exceção daqueles que operam no agribusiness, que o Brasil deu uma safra de 185 milhões de toneladas de grão, performaram dentro da expectativa. O resto, houve um problema seríssimo, a taxa Selic de 8 foi agora para 10 e vai a 10,5, o dólar de 1,65 disparou para 2,30, nós tivemos problemas sérios com a penetração, com a crise do mercado do euro, os chineses acamparam dentro do Brasil. Para vocês terem uma ideia, vai haver um déficit entre o que se exporta e o que se importa na indústria nossa de transformação de 102 bilhões de dólares vai ser esse déficit. É uma paulada que os chineses deram, está todo mundo falando sozinho. Então, muito pouca empresa vai conseguir performar e cumprir o seu plano estratégico desse ano, por causa de ocorrências independentes da nossa vontade. O professor Nelson colocou claramente, eu vi aqui, uma empresa que tira 700 e tantos funcionários, tem que nomear mais 800 e tantos SERP, eu nem sei que é por concurso, troca um monte de diretor, tem greve. Aí, de fato, torna-se muito difícil, eu concordo contigo, às vezes é muito fácil a gente criticar, mas quem está no meio, quem está no tiroteio, sabe exatamente que a coisa não é tão fácil assim. O que eu acho que devia ser feito, Nelson, e aí vale para todos vocês, do planejamento estratégico, para que não seja apresentado um quadro desse no fim do ano. Esta performance aqui não é ruim. Se tu vai preparar com a performance da Marco Polo, não fica muito fora disso aqui. Porque deu muita coisa estranha esse ano. O que tem que fazer é o seguinte, lá, cada mês nós sabemos disso aqui. Não é informado no fim do ano. Quer dizer, vocês têm que... aquele negócio, né? O gato subiu no telhado, etc. Que eles contam que a sogra morreu, o cara morre junto. Então, tem que fazer isso. Só está faltando a pizza. As informações já estão indo desde o primeiro relatório trimestral. Conselheiro, vamos fazer o seguinte... de 3 em 3 meses a gente apresenta um relatório muito detalhado. Mas faz o seguinte, em vez de mandar um puta livro desse, assim que ela disse que ninguém lê. Você é que nem mandar carta para a ministra e presidenta, ela está no Ministério da Educação, carta acima de 2 páginas, o ministro pega e joga no lixo. Não tem que ser que nem... Por que os 10 mandamentos, embora ninguém saiba, todo mundo conhece? Amar a Deus sobre todas as coisas, não furtar. Porque é pequeno, é estilo telegráfico. É isso, aquilo. Cada fim de mês, na última reunião, ou na primeira reunião do outro mês, tu faz este gráfico e demonstra aí, com as justificativas do que está ocorrendo. Aí todo mundo fica ao par e vai automaticamente absorver os impactos. Agora, quando acontece isso aqui, numa paulada séria, o cara, não cumpriram 20 e tantos %. Mas, olha, presidente, eu tenho experiência em planejamento estratégico, que podia ser um pouco melhor, podia. Nunca, agora, vocês tiveram problemas seríssimos dentro da administração, eu sei o que é trocar diretor de uma empresa, eu sei o que é uma greve, eu sei o que é
ter um turnover grande dentro de um esquema de vocês, que é quase uma linha de produção, isso desarruma qualquer organização. Só como eu digo, começa a dar a performance da doença, o eletrocardiograma, mês por mês, ver como é que ele está indo. Que aí a gente absorve, pode debater e, de repente, até ajudar. Tá? É isso aí que eu queria, mas, no mais, sem crer, tá bom? Conselheiro João Jorge pediu a palavra. Ana, se me permite depois uma palavra? Depois, no finalzinho. Isso. Quero reafirmar a importância das palavras do conselheiro Martins, porque todos os empreendimentos no Brasil viveram esse drama em 2013. Da área de shows, a área da produção de cinema, da área de passagens aéreas e companhias aéreas. Quase tudo fugiu ao controle administrativo de planejamento. E mais do que isso, quem conseguiu realizar 12,5% dos seus planejamentos pode ser um case de sucesso. A experiência nossa tem sido de fazer eventos, de produzir shows e tudo. Tivemos que buscar essas atividades no mercado internacional. E, ainda assim, tivemos que fugir de mercados como os Estados Unidos, cancelamos eventos dentro dos Estados Unidos e cancelamos alguns eventos também na Europa. Isso porque essa situação da EBC não é uma situação somente de uma empresa de comunicação pública no Brasil. Era uma situação global. Por outro lado, os eventos independentes que afetaram a EBC, eles precisam ser levados em conta, porque nós mesmos aqui no Conselho Curador estamos sempre colocando algo novo nas demandas da empresa. Tem sido muito fácil para nós aqui tomar decisões, faça isso, faça aquilo. Mas isso esbarra na gestão, na atividade administrativa, nos meios para fazer isso, nos recursos humanos, nos recursos material, nos recursos financeiros, principalmente quando você é interdependente de orçamento, de contingenciamento, de uma série de coisas. A própria logística. Então, essas condições, me parece que nós não podemos fazer nenhuma análise apressada. Recebemos aqui, devemos avaliar com bastante firmeza, mas levar em conta também que foi provavelmente o ano mais especial que a EBC viveu nos últimos 4 anos que eu estou aqui. Não quero fazer nenhuma defesa da gestão nem da administração da empresa, mas como lido com isso com um grupo muito menor e lido com isso num conjunto de atividades que sofrem bastante as crises que se tem, ninguém vai para show, ninguém compra CD, ninguém compra DVD, você precisa comprar comida. A atividade cultural, de entretenimento, ou de ir para Porto Seguro, ou de ir para a praia, ela passa a ser terciária no momento que a crise se estabelece. Então, por mais que você seja organizado, estruturado, você tem que buscar mercados. E não é o caso da EBC, que não busca mercado, não busca recursos no mercado. Não tem, na realidade, a ingerência de recursos que podem ser alternativos àqueles que já têm. Estava falando aqui com o Rogério Brandão, que, na realidade, assim, cada hora aqui a gente fala de uma nova coisa para ser feita. Não há nenhum planejamento que exista isso. Principalmente se isso demandar recursos financeiros, pessoal e deslocamento do foco. Não há como a gente aqui da sociedade civil dizer qual é o foco dessa empresa. É programas infantil, é o Nova África, é música, qual é a programação? Nós tratamos nas 12 reuniões que temos, presidente Ana e presidente Nelson Breve, de diferentes coisas, e sempre imputando mais responsabilidade, mais atividades. Então, o resultado está nessa avaliação que o conselheiro Martins fez. Provavelmente, quem olhar pela administração aqui, vai ver que foi um resultado milagroso. Escapuliu de algo dificílimo. E pode colocar as barbas de molho, porque 2014 será um ano excepcional. Só para você ter uma ideia, no mês de junho, a previsão é que tenha de 12 a 14 feriados, no caso da Bahia para cima, entre os Jogos da Copa do Mundo, que cada cidade decreta feriado, os festejos de Santo Antônio, de São João, São Pedro e 2 de julho. No estado da Bahia, deveremos ter apenas 3 dias efetivos que não são feriados.
Eu estou falando em junho, no mês de junho. Entendeu? Entendeu? Então, isso no ano que tem eleição, que toda a estrutura da EBC vai estar direcionada a uma data, outubro, que é a data da eleição, com muito mais impedimentos no ano da eleição. Então, evidentemente que, assim, uma coisa é o Conselho Curador ter a tarefa de zelar por uma programação plural, diversificada, querer que isso avance, e nós estamos fazendo esse esforço, mas é preciso também entender qual é a capacidade gerencial e administrativa que a empresa tem. Então, eu quero dar parabéns por esse relatório. Preciso que a gente receba ele com mais antecedência, até para que a gente chegue aqui muito mais detalhado, isso sim, isso não, porque não funcionou, e possa, com essas sugestões, ajudar a empresa a encontrar os caminhos. Porque várias pessoas aqui podem dizer, olha, e que isso não se repita em 2014, que esse planejamento superestimado não precisa ser feito, e que na reunião aqui, olha, não há recurso para fazer os novos programas de tal área, não há recurso para fazer tal coisa, não há recurso para contratar uma série C, uma série D, não há recurso para tal coisa. E isso vai ficar muito mais transparente, porque, na realidade, a proposta da conselheira Ana é correta. O Conselho precisa também dar datas e prazo para a administração executar as decisões do Conselho, sob pena que, provavelmente, que uma força externa vai dizer isso está acontecendo com os programas religiosos. Né? O Ministério quer saber por que não implantou, como é que está. Então, tem que ter datas também, mas também tem que ter esse equilíbrio entre gestão, administração, recursos e a nossa vontade de fazer o melhor. Só antes de passar a palavra a você, Rita, a Mônica também quer falar, né? Só um minutinho. É o seguinte, nós temos o número limite de conselheiros aqui para aprovar qualquer coisa. Então, eu gostaria de colocar em votação a sugestão da conselheira Ana para a gente definir a data e da entrega do plano daqui para frente. Qual é a tua proposta, Ana? Eu sugeri 1º de dezembro. Pode, claro. Só para a gente fechar esse assunto. Eu tinha trabalhado com novembro, ao invés de 1º de dezembro, trabalhado com 15 de... Eu estou propondo aqui em 15 de novembro. 15 de novembro, meados de novembro, né? Não, mas nós temos que ser mais precisos. São meados, não dá. Ok, pode ser a data. Só porque na minha ideia era novembro, e o que eu queria acrescentar de proposta em relação a isso é porque é o seguinte, estamos numa empresa que é pública, e que depende de processos que são um pouco mais lentos que o setor privado, e minha proposta é que, paulatinamente, nós possamos antecipar esse plano de trabalho. Então, assim, aprova-se em novembro, para 2014, avalia-se em novembro, para 2015, um pouco como o governo fez com o salário mínimo, avalia-se em setembro, para 2016, estaríamos com o plano de trabalho sendo avaliado em julho. Então, assim, que a cada ano a gente vai avançando esse processo de apresentação do plano de trabalho, de tal modo que em julho a gente já possa ter a discussão do que vai ser feito para o ano seguinte. Assim, mas eu acho que em julho... Não, só para retomar o que a gente já tinha decidido lá atrás e que era nosso esforço foi nesse sentido, que a gente quer vincular o calendário com o calendário evidentemente orçamentário, que era aquela questão da gente discutir as diretrizes para a proposta orçamentária, ou seja, em maio, acho que era mais ou menos isso, e depois a gente ter, porque assim, no mínimo eu tenho que ter 3 trimestres, como a gente teve agora, para fazer minimamente uma avaliação. Embora você vá tendo, a cada trimestre a gente tem uma avaliação do que foi feito e daquilo das dificuldades que você teve para fazer o resto, a gente já tem isso, e agora vamos entrar numa né, porque assim, às vezes parece fácil, mas eu quero lembrar, nunca entregamos antes. Muitas vezes, os 2 últimos anos, ou 3, sei lá, entregamos e tivemos que refazer. Agora que a gente tem uma estrutura que a gente está acompanhando. O ano passado, o relatório do 1º trimestre ficou pronto em setembro, só para ter uma ideia. Então, eu acho que esse calendário, que é maio e setembro, porque uma coisa é aquilo para ser colocado como proposta orçamentária. Depois já temos a proposta orçamentária que o governo está encaminhando ao Congresso. E aí, portanto, novembro nós estamos olhando para um orçamento factível de ser olhado. Então, 15 de novembro, então. Vamos dizer assim, vamos fechar em 15 de novembro? Viu, Nelson, tu pode fazer, por exemplo... Nós temos que fazer alguma coisa, senão vai ficar todo ano, nós vamos discutir isso. Lá na fábrica nós fazemos o planejamento estratégico
monta ele um orçamento anual, mas tu quebra em 4 trimestres. E conforme o trimestre vai avançando, tu corrige o segundo, o terceiro e o quarto, para que o acionista não tenha surpresa. O cara pensa, pô, vou ganhar um puta dividendo. Aí o cara joga o dólar lá para baixo, te acaba com a exportação. A taxa de juros sobe, te aumenta a despesa financeira. Aí tu tens qualquer um outro impacto. O MEC não libera os recursos para o ônibus escolar, já tu fica com os ônibus pendurados. Então, o que acontece? Tu fazendo por trimestre, tu vai corrigindo cada trimestre e traz o resultado para cá, para o Conselho. Então, a gente vai, cada fim de mês e cada trimestre, tu vai fazendo, traçando a tua escadinha para subir ou descer. Aí não dá surpresa. Porque planejamento estratégico, o cara diz que cumpriu 100% ali na pinta, ou é um setor muito privilegiado, como deu o agribusiness esse ano, ou o cara é um tremendo mentiroso. Então, Bom, era essa a proposta de repente, paulatinamente, se não dá, é para avaliar, se não é possível, enfim. É só porque depois entra... Eu li o relatório, que de fato tem que ser justo, ele chegou para a gente antes, e, enfim... e aí tem várias justificativas como essa, como atraso no edital, né? A outra questão, e pensando no futuro, o que significa, acho que a gente tem que estar atento, inclusive nos argumentos que estão sendo apresentados para o ano que vem, de que é um ano não de 12, mas de 10 meses, como é que nós vamos cumprir a nossa missão de comunicação pública dentro do plano de trabalho que vai ser apresentado no ano que vem, e com questões que são importantes, por exemplo, a gente vai continuar, qual é o tipo de cobertura que a gente vai dar em relação à Copa? Vamos cobrir o show business mesmo? Qual que é o tipo de cuidado que a gente vai ter? Nosso plano de trabalho vai envolver, por exemplo, algum tipo de capacitação em relação às pessoas que vão estar cobrindo a Copa? Como é que nós vamos cobrir a eleição? Esse nosso plano de trabalho vai ter algum cuidado específico em relação ao tipo de cobertura que a gente vai ter em outubro? Os protestos, que no cenário que a gente provavelmente vai ter que lidar de novo com os protestos no ano que vem. Então, assim, a gente vai... Essas questões estão dentro do plano estratégico, é urgente. Então, assim, quando eu falo em discutir essas questões, enfim, antecipar essa discussão, acho que... enfim, a gente tem que estar preparado para isso. Já começou a cobertura, né? Assim, já começamos a cobrir o sorteio lá da Copa do Mundo na Sauípe. Em relação ao orçamento também para 2014, eu fico super feliz com a notícia de que foi ampliado em 114 milhões o orçamento da EBC. Vem a proposta. Então, mas que eu gostaria de lembrar que, além disso, que assim, tem a liberação do fundo da Fistel, que vai para o Tesouro, que são 321 milhões, e que eu sei que isso passa por negociação dentro do orçamento. Então, assim, a negociação de um orçamento de 114 milhões extra está abaixo do que a negociação de orçamento do que vem da Fistel, que é 321 milhões. Então, só para ver assim, olha, qual que é o peso que a gente vai dar. Assim, eu não vou comemorar 114 milhões. Acho que tinha que ser comemorado 321 milhões a mais no nosso orçamento. Então, é isso. Acho que a gente tem que pensar algumas coisas. Espero que o plano de trabalho veja como é que os desafios que a gente tem para o ano que vem. Tá. Vamos aproveitar que nós temos o quórum para votação, deliberação. Então, vamos... primeiras 15 de novembro, 1º de dezembro, o que nós fazemos? Eu voto por 1º de dezembro. 1º de dezembro? Sim? Está em votação. 1º de dezembro, sim? Para o prazo para o ano que vem, para a gente não ter que discutir de novo que não entregou, que vai entregar, que não sei o quê. Acontece o seguinte, é que nós temos uma reunião normalmente no dia 11 e 12 de dezembro. Então, tem que ser 15 dias antes ou 12 dias antes. Vamos estabelecer 15 dias antes da última reunião do Conselho de dezembro. É uma data. Se marcar para o dia 1º, é dia 15. Se marcar para o dia 15, é dia 1º. Ok? 15 dias antes. 15 dias antes, tá? 15 dias antes da reunião do Conselho, da última. Tá bom? Tá bom, ok. Rita, depois eu queria falar também, queria me inscrever. Mas eu vou falar... Hã? Mas a gente não consegue mudar daqui até dezembro do ano que vem, gente. Viu, Ana? Desculpa, tá? Desculpa. Eu queria chamar a atenção, viu? Sim. O que a Eliane falou, é o troço mais... Nós estamos lá com
3 cientistas nossos, mais 2 cartomantes, para nos dizer o que vai acontecer em função de Copa do Mundo, em função de eleições. O Brasil, nós estamos com um corvo em cima do Brasil que chama-se agências de rating. Sabe que com o endividamento grande do Brasil, a Moody's e a Standard & Poor's rebaixaram o nosso rating de positivo para duvidoso, né? Então, nós temos 2 ratings mais acima da faixa de Investment Grade Country. Se eles rebaixarem esses 2, nós vamos perder o título de país com grau de investimento. Grau de investimento significa o país onde você pode emprestar dinheiro e você pode investir sem medo de calote. Se der um estouro, o Brasil perder o grau de investimento, se prepare, o dólar vai a R$4, o juro vai a 20%, nós vamos voltar 25 anos atrás. Então, o governo sabe disso, eu já falei com o Mantega, falei com o Márcio Rola, todos nós tivemos várias reuniões na Fiesp, falando sobre, inclusive, o Delfim estava junto. O problema do Brasil é um problema que, com essas desonerações, esses incentivos, essas benesses que o governo deu para desenvolver a economia, desonerações, cortou o IPI dos automóveis, tirou o IPI de imóveis, tirou o IPI da linha branca, reduziu o PIS e COFINS de vários segmentos. Isto tudo abriu um rombo nas nossas contas fiscais, que hoje vai a mais de 140 bilhões de reais. Então, deu o déficit em contas correntes nosso, que antes era em torno de 60 bilhões de dólares, já bateu, segundo o dado que nós fizemos lá no Banco Safra, vai chegar este ano, se Deus ajudar, a 82 bilhões de dólares. Sobre o PIB, é 3,7% do PIB o déficit. Quando, pelo Tratado de Maastricht, na União Europeia, quando chega a 3%, o déficit, os bancos já acendem luz amarela por tudo, o nosso já passou. Então, se o governo não endireitar esse negócio, e a única maneira de endireitar é cortando despesa. Então, não esperem orçamentos benignos, porque não vai ter mesmo. Porque a única chance que o governo tem, ou ele corta a despesa, ou ele aumenta imposto para... Pois é, ou então aumenta o imposto, mas só que em época eleitoral não tem como aumentar imposto de jeito nenhum. Então, vai ser um ano muito enxuto, um ano onde o governo vai cuidar muito o setor econômico, porque se nós perder o grau de investimento, meu Deus do céu, é o maior desastre que pode acontecer no país. Gente, só para a gente fechar aqui, data da próxima reunião? Em janeiro? Não, janeiro ninguém quer. Fevereiro? Que dia? 6 de fevereiro. 29 de janeiro, alguém, o conselheiro Daniel não pode. E os demais? Então, qual é a outra data? 6 de fevereiro? Então é 5 de fevereiro. É uma quarta-feira. Sempre é quarta-feira. Tá? As reuniões são sempre quarta-feira. Dia de festa do bar. Eu quero ser... Aprovado, gente? Sim. Bom, então, você vai mandar quando mesmo? Dia 4 de janeiro? Não? 14 de janeiro. Então dá suficiente. Oi? 18 dias. Tem que vir, conselheiro. Tem que vir, não. Então, por favor, Rita, depois eu quero falar um pouquinho. A Mônica quer falar também, depois eu quero falar também. Rapidinho, por favor. Bom, eu estou aqui desde abril e eu não consegui identificar essas coisas que o conselheiro João Jorge disse de demandas que a gente apresenta para a empresa, porque a maioria de discutir vários temas, nós temos que fazer isso, né? Mas de demandas, elas são geralmente ligadas mais a diretrizes e não acho que a gente apresente ação nova a ser feita pela empresa, não sei se isso tiver, ou que mude o foco do projeto.
também com relação à interferência do mercado na vida da empresa, eu sou leiga de mercado, assim, totalmente, mas algumas coisas, por exemplo, esse corte de 43 milhões, apesar de eu ter tentado descobrir, até hoje eu não descobri onde é que eles incidiram. Parece que é uma incidência difusa, mas aí, como é que... Então, fica difícil para a gente estar avaliando informações que não têm uma tradução na prática. Agora, um dado aqui dos pontos de impacto, que eles foram realmente apresentados, né, com os pontos que atrapalharam a execução de várias ações aí, uma delas, que é a dispensa de 516 empregados da SERP e a contratação de 871 empregados concursados, isso não foi uma coisa que não era esperada. Isso foi uma coisa que deveria estar, né, sendo considerado esse impacto para fazer o planejamento. Então, na verdade, eu ia falar, a Eliane até adiantou um pouco da minha preocupação com esse plano do ano que vem. Esta dispensa, essas contratações, logo que eu cheguei, eu estava na Câmara de Jornalismo e veio a proposta do programa, de uma das ações que foram canceladas, que teve a participação do Conselho na decisão, né? E esse dado, assim, foi o que eu acho o mais determinante para todo mundo entender a necessidade, a dificuldade que a empresa está vivendo e a necessidade de tomar uma decisão com contrapartidas, que eu acho que são contrapartidas que ficaram também, estão para o ano que vem, que são contrapartidas de você ter a mesma quantidade de jornalismo, de produção. Enfim, é um dado relevante, é um impacto relevante. Eu só gostaria que, nesse projeto que vem para discussão para o ano que vem, que os impactos previsíveis eles estejam considerados e previstos, porque não podemos jogar e trabalhar o ano apenas na questão da vontade. Vamos trabalhar com o que vai interferir também. Aliás, eu gostaria, são duas questões que eu volto a fazer. Esse corte de 43 milhões, ele incidiu onde? E essa dispensa, se ela não estava prevista nesse orçamento, esse impacto que teve na execução, porque estamos falando de planejamento, né? Consideram os dados também que vão interferir. Acho que é isso. A Mônica, por favor. Eu fico pensando assim, que é papel do Conselho colaborar com... eu acho assim, não queria assumir o papel daquele pai que acompanha o filho durante o ano escolar e só quer a nota melhor e reclama porque que ele não tirou nota melhor, tirou em matemática, em biologia, em história, chega lá na ciência e fala assim, aqui você deveria ter tirado uma nota melhor. Eu acho assim, que para a gente dar uma boa contribuição para a EBC, primeiro, que eu não consigo fazer uma avaliação que não seja comparativa. Então, eu estou acompanhando agora do início, mas para a gente poder saber o quanto foi, ou de crescimento, ou de melhoria, ou de etc., a gente tem que comparar com o que aconteceu no ano passado. Não tenho essas informações agora, então não posso avaliar. Mas eu acho que essa comparação, né, entre as atividades que foram planejadas no ano passado, a execução, as atividades que foram planejadas esse ano, a execução, inclusive execução orçamentária, etc., eu acho que elas são fundamentais para a gente poder dizer se o que a gente está tomando como prejuízo, como perda, como um atraso, realmente é um atraso ou não. Segundo, que assim, eu não sei, Nelson, mas se vocês conseguirem, eu gostaria que vocês passassem a receita para mim, lá no Ministério da Educação. Porque, assim, é muito difícil fazer um planejamento a gente pode fazer um planejamento que é uma previsão orçamentária, mas que a gente não tem garantia de execução. Então, assim, a gente não... Eu acho que a EBC terá dificuldade de apresentar um planejamento com 100% de segurança de que ela vai executar isso no próximo ano, né? Ainda que tenha a entrada de recursos, que vocês possam falar, se não entrou recurso, eu não consigo isso lá no Ministério da Educação, eu não posso vender serviços, né? Se não cortou, meu planejamento cai pela metade.
Então, eu não sei se esse prazo que está sendo estipulado é um prazo adequado e que não vai acabar... o ano que vem vai ter o mesmo problema por falta de execução, né? Com relação ao comentário da vice-presidente, assim, não defendendo a EBC, mas eu acho que, assim, o impacto sobre a mudança, né, que você tem que substituir funcionários, fazer novas contratações e tudo, ele até pode ser previsível. Eu falo isso por experiência própria, né, de quem trabalhou em TV e tem isso. É como você prevê uma grande tempestade, né? Então, você se organiza para ela, você tenta deixar todo mundo avisado e tal. Agora, a força dessa tempestade, ela é imprevisível, né? Então, no caso dessa substituição, com um perfil de especificidades e de qualificação tão refinadas como é o produto da televisão, que eu acho que tem muita gente aqui que sabe, eu acho que o perfil das pessoas, por mais que seja desenhado, tem concurso, tem edital, essa nuance, a gente não consegue mexer. Eu acho que isso realmente deve ter causado algum impacto. Então, não é defendendo, mas eu acho assim, talvez a estratégia para os conselheiros não se decepcionarem 100% do tempo, a estratégia de monitoramento, acompanhamento e planejamento, eu acho que não pode ser igual da empresa, porque não é, a gente não consegue, e assim, não falando pelo EBC, eu falo pelo Ministério da Educação, a gente vai se decepcionar sempre. Então, eu acho que, como conselheiro, tem a obrigação de trazer contribuições para poder analisar essa curva, né? Aí, primeiro que tem que ter comparabilidade, quer dizer, o Nelson está aqui há 3 anos, Nelson, é o 3º ano? Não, mas como Então, assim, a gente tem que ter esse perfil para a gente ver se realmente houve uma perda ou não houve uma perda, do ponto de vista de crescimento das atividades, etc. Né? Porque senão a gente fica olhando na nota de ciências, que a gente gostaria muito que o nosso filho tivesse tirado 10 e não tirou. É uma sugestão para um trabalho que eu acho que é do Conselho, né? E aí, enfim, depois a gente pode discutir mais e ver se procede ou não. Porque eu hoje, no Ministério, eu não sei o Nelson, mas eu hoje no Ministério da Educação, eu não me garanto para 2014. A gente tem vários projetos, mas que vão depender todos de março para saber o orçamento, se foi aprovado ou não. E aí a gente tem que se rebolar, né? É isso. Bom, agora eu vou falar e depois a gente passa para os informes, porque senão a gente não vai acabar com... Já são... Que horas são? 7h10. Tá. É o seguinte, eu também gostaria de fazer um contraponto à fala do meu amigo João Jorge. Acho que em nenhum momento o Conselho Curador pesou para a performance da empresa. Em nenhum momento. A não ser a criação da faixa da diversidade religiosa, que vai representar uma economia imensa aos cofres da EBC, quando for completo o projeto. É ou não é? Diga. Como vai aumentar o custo? Como vai aumentar? E as igrejas não vão sair da minha? Você me falou ontem disso aí. Eu só queria repor, assim, que eu acho que, na minha opinião, tem todos os problemas, tem a SERP, tem corte de orçamento, tem todas as justificativas, menos o Conselho Curador. Eu acho que o nosso papel aqui tem sido de sugerir rumos, sugerir prioridades, só isso, mais nada. Não, acho que nós não temos culpa nenhuma nessa performance, boa ou má, não importa, mas essa performance da EBC, o Conselho não é o nosso papel, na verdade, nem criar programa, nem coisa nenhuma. Só isso que eu queria dizer. Não falei de culpa nem de incidência nos problemas. Eu falei que muitas vezes que a gente aqui propõe novas coisas, muitas vezes não levamos em conta essa realidade administrativa e tudo. Pelo contrário, o Conselho trata da programação, que não é algo que dá ou tira despesa do dia a dia da empresa. É o que já está acontecendo, que pode ser otimizado e melhorado. Bom, então vamos passar aos informes para a gente poder fechar a reunião. Não, só depois. Você vai falar depois. Não, tudo bem. Mas era sobre a fala da Mônica, só para tranquilizá-la, dizer que esse é o esforço que a gente está fazendo
E eu acho que nós vamos conseguir, porque a gente avançou muito nos 2 últimos anos. Silvia, 30 segundos. Eu peço desculpa aos conselheiros pelo assunto tão árido no final de uma reunião densa de um dia inteiro. Acolho com muita tranquilidade e disposição todas as contribuições que ouvi aqui. Gostaria de pedir ao Conselho também que avaliasse a possibilidade da gente poder ter sempre um pouco mais de tempo para poder apresentar esse assunto, que é tão importante para aquilo que são querida, os resultados. você só não teve toda a tarde porque não estava pronto o plano. Desculpa. Assim, é que toda você vez teria toda a tarde para às vezes, quando a gente vem aqui tratar de planejamento, quando a gente vem tratar das diretrizes do próprio Conselho, a gente sempre fica por último, a gente sempre fica correndo, a gente não conseguiu nem fazer uma apresentação. Quem sempre fica por último é a Regina, coitada da minha amiga Regina. Pelas dúvidas. Eu queria assim, ponderar esse respeito, que o planejamento tivesse um pouco mais de oportunidade de ser discutido pelos conselheiros, que a temática, conteúdo fosse a prioridade dessa discussão, que aqui a gente ficou falando de orçamento, disso, daquilo, de pessoal, de todos os impactos. Eles são importantes. Desculpa, vocês trouxeram essa. Não, eu sei. Eles são importantes, mas eles são acessórios já te asseguro uma tarde inteira para você apresentar. Impulsionam ou não o resultado que a gente vai trazer aqui. E também que a gente tenha uma data factível para que o Conselho nos passe as diretrizes para que a gente possa, no dia que vocês determinarem, a gente trazer um planejamento com orientação do Conselho, sob o ponto de vista de diretriz, né? Eu peço isso. Quando é que nós vamos encaminhar as diretrizes, Guilherme? Não pode interromper. A Silvia quer saber quando que nós vamos passar para ela todas as considerações do Conselho para que ela possa, então, fechar o... O que você acha execuível? Não, isso não precisa ser até sexta? Precisa. Então, precisa, porque a gente vai trabalhar em final de ano. Uma semana, em então, regime mais ou de... menos. Pode ser até segunda? Até segunda. Por favor. Até segunda. Porque, veja, para o próximo ano, para a gente entregar um planejamento no prazo que vocês estão nos dando aqui, definido pelo Conselho, a gente gostaria muito de ter reuniões com bastante tempo para que o próprio Conselho retornasse para a gente orientações para que a gente pudesse fazer com contribuições do Conselho. Porque, senão, a gente vai trazer algo sem estar alinhado com o Conselho, é retrabalho. Desculpa, dá a impressão de que a gente acaba fazendo planejamento, o Conselho acabar fazendo planejamento. Não, eu estou falando de empresa. diretrizes. Eu estou falando de diretrizes. Assim como o Conselho de Administração nos dá, nós temos muita expectativa e acolheremos de muito boa, assim, com muito grado mesmo, as orientações do ponto de vista de diretrizes, porque isso nos ajuda. Nós estamos construindo um processo, gente. O que vocês precisam entender é que essa empresa não tem cultura de planejamento, nós estamos construindo isso. Nós precisamos que o Conselho nos direcione relativamente a conteúdo, porque toda a parte outra de administração e finança nos dá o Conselho de Administração. Então, eu digo a vocês porque nós temos dificuldade de trabalhar sem isso, sob risco de retrabalho. Não, só para fechar essa história do encaminhamento, essas contribuições que ela está solicitando, é se os conselheiros quiserem ainda fazer considerações sobre esse plano. É isso, né? Gente, me veio um negócio aqui agora, só para colocar um roteiro de debate sobre esportes. Vamos discutir esporte ano que vem? Como é que a gente vai cobrir? Que é isso, menina? Onde é que você tirou isso? Não, é só por conta da Copa. É só porque veio. Veio, assim, a gente tem a Copa e eu acho que a gente tem uma coisa séria. Bom, então, os conselheiros que tiverem alguma sugestão sobre o plano, sobre essa apresentação, te mando até segunda-feira, serão encaminhados. Informes rapidamente. O primeiro informe, que foi finalmente aprovada a pesquisa para avaliar a programação educativa da TV Brasil, com aquela pesquisadora Márcia Stein, que ficou com vários problemas, atrasou muito a aprovação. Então, foi aprovada no início de dezembro, e a conselheira, a vice-presidente eleita, conforme a gente já tinha conversado, ficará responsável, então, pelo acompanhamento dessas pesquisas. Também, essa é a sua primeira tarefa aqui, tá bom? O segundo informe é que ontem a Frente Com, coordenada pela deputada Erundina, nos convidou para uma reunião para formular o primeiro Fórum Nacional de Comunicação Pública, a ser realizado ano que vem aqui em Brasília. E, então, o Conselho se prontificou a integrar a comissão organizadora do Fórum, e eu estou dando esse informe. Tá?
Os programas da diversidade religiosa. Eu vou inverter aqui sobre comitês editoriais. Eu queria perguntar para a Nereide como é que estão essa questão, se tem algum prazo para a instalação dos comitês, o comitê, desculpa. É que os conselheiros estão me perguntando e eu queria te perguntar. Editorial. Ih, estou cansada. Os planos editoriais estão no processo de execução. A gente está fechando um texto para apresentar para as redações, para abrir para todo mundo discutir, e vamos depois procurar a Câmara de Jornalismo ou o Conselho, eu não sei em que nível que vai ser, para a gente apresentar antes da gente colocar Não, em na verdade, prática. eu estou cansada, desculpa. Eu estava querendo saber sobre os comitês. É um comitê. A gente vai apresentar os nomes, a gente estava fechando os nomes para apresentar. Tá bom. Bom, agora, então, volto aos programas da diversidade religiosa, e eu queria passar a palavra para o Nelson, porque houve uma reunião no Rio de Janeiro, chamada pelo Ministério Público, sobre essa questão. Então, eu queria que você desse um informe, que eu não estive presente. Né? Assim, então... Inclusive, eu disse isso a eles lá, que tem coisas que são o nosso conselho curador que poderia informar e tal. Mas, assim, o Ministério Público tem ações para retirar os programas do ar, assim como as associações aí que detêm os programas, historicamente, têm ações para mantê-los no ar. E nós fomos nessa audiência pública, o Rogério fez uma explanação lá, e eu fiz uma intervenção depois. Por quê? Porque o Ministério Público não questionou ninguém, nem o Exército, que estava lá também com uma ação por conta de uma placa que nós acreditamos aqui, a gente tem fé, sei lá o quê, numa determinada situação lá, que tem uma ação do Ministério Público, não foi questionado. E o Rogério foi questionado, eu senti que ele não estava com todas as informações suficientes e fui fazer o devido esclarecimento, explicando que o que foi decidido, acho que eles não conheciam a nova resolução do Conselho, que o que havia sido decidido era que entrariam os novos programas no ar e o Comitê da Diversidade Religiosa comunicaria às entidades, não apenas essas que têm programas, mas também as demais entidades religiosas, que aquelas interessadas em produzir novos programas, tal como está previsto na resolução, ou manter os atuais, deveriam submeter uma proposta ao Comitê da Diversidade Religiosa. E, portanto, isso não significa que esses programas estão sendo substituídos pelos programas novos, mas que eles terão a oportunidade de ser apreciados numa proposta formal de uma associação que pretenda fazer um contrato, e um contrato em que a ABC não tenha ônus de produção, porque nós não conseguiríamos atender 142 entidades religiosas, né, que são aquelas que estão no censo, acho que estão recenseadas, estão listadas, mas, dependendo do interesse e do formato desses programas, desde que eles não ofendessem a nossa lei, né, e os nossos princípios, o Comitê da Diversidade Religiosa poderia aprovar algo naquele sentido. Eu senti falta, e no meu debate com os procuradores, eu deixei, né, não, assim, explicitei isso, que um desconforto em relação ao que eles colocam, que nós temos que cumprir a legislação, mas os demais prestadores do Serviço Público de Comunicação, eles não se pronunciaram sobre eles. A Lei 4.117 veda o proselitismo tanto quanto a nossa. Então, portanto, se a questão é diversidade, o que está correto, e a gente oferecer oportunidades iguais a todos, é o que estamos fazendo, e vamos entregar. Agora, se tem outros questionamentos que eles fazem a propósito, como deixaram claro nas suas intervenções, esses questionamentos têm que ser feitos a todos os radiodifusores, inclusive os privados. Então, foi esse o debate que fizemos lá. Nós estabelecemos, informamos que final de janeiro, começo de fevereiro, a estimativa de assinatura dos contratos, se
tudo correr como planejado, a gente assinaria esses contratos e que nós, assim, aí já foi uma declaração que eu dei para a Agência Brasil, não foi na audiência pública, que nós temos previsão de que, se tudo correr bem, a gente poderia estar estreando esses programas, né, em final de março, começo de abril. Nós vamos fazer todo o esforço para isso e, portanto, acho que temos que já ir tomando algumas providências, né, Ana, em relação a... A minha ideia é que eu vou convocar o Comitê da Diversidade Religiosa já no começo do ano, talvez um dia antes da reunião, um dia depois, para a gente poder retomar os trabalhos e decidir algumas coisas, prazos, tá? Eu continuo com os informes. Se você... Não, até sim. Um deles é a questão das agências de notícias, a Aliança das Agências de Notícias de Língua Portuguesa, que nós assumimos a presidência pro tempore da entidade, que reúne, né, 7 com 2 observadores, sendo que um deles vai integrar oficialmente na cimeira do Timor-Leste, que é a agência de Timor-Leste que está sendo constituída, e nós nos comprometemos a apresentar uma proposta de um portal que reúna essas agências todas num único ambiente, para que a gente tenha esses conteúdos das agências de notícias em língua portuguesa num único ambiente na internet. Eu queria também falar sobre o ECAD, que nós tivemos, inclusive, hoje uma audiência pública. É pena que o conselheiro Wagner Tiso já tenha ido, porque ele é uma pessoa que é um assunto que ele é interessado, eu diria. E nós não houve acordo na audiência de conciliação, no entanto, nós conseguimos manter a suspensão da liminar que previa que a gente, né, até que haja uma decisão judicial a respeito, nós não corremos o risco aí de ter a programação das nossas rádios, principalmente, suspensa em função disso. Então, isso foi positivo, embora nós preferíssemos fazer uma proposta, inclusive é uma proposta que está alinhada com a regulamentação que o MEC vai fazer da lei que entra em vigor na sexta-feira, que alterou a Lei de Direitos Autorais. E mais uma informação sobre a contribuição recentíssima, a propósito daquela ação que nós temos. A juíza, né, ela determinou a conversão em renda do saldo da TIM e já enviou ofício à Caixa Econômica Federal. Esperamos que isso, para nós, o ideal é até que esse dinheiro entre só o ano que vem, porque esse ano ele vai para o superávit primário e não veremos mais. No ano que vem temos a perspectiva de tentar transformar isso em projetos que a gente possa utilizar esses recursos. E só uma última questão. Precisa, mas já acho que foi assim, para alguns parece pouco, mas eu duvido quem tenha conseguido expandir o seu orçamento em 25%, exceto os ministérios do turismo, que é muito baixo e tem muitas emendas parlamentares, e eu acho que tem um outro qualquer, não sei se da cultura, tem um ou outro ministério que consegue grandes com emendas individuais dos parlamentares. Nós conseguimos um feito extraordinário e, para o ano que vem, com esses recursos, nós vamos ter que pedir um projeto de lei. Ou vai acontecer aquilo que eu mais temo. Nós vamos substituir a fonte tesouro pela fonte contribuição. Esse é o meu maior temor. O que quer dizer isso? Significa que vai diminuir a fonte, que é a fonte do Tesouro Nacional, né, e fica a fonte da contribuição, que não é ótimo, porque eu não sei. O ano que vem eu sei o que vai acontecer com a contribuição. Nos outros a gente não sabe. Eu prefiro ficar com a fonte, pelo menos, né, enquanto eu estou construindo o projeto. Sim, mas o meu projeto de ter autonomia é 2022. Até lá, antes disso, eu quero o dinheirinho do Tesouro ali bonitinho para a gente construir, porque eu sei que esse recurso porque é o nosso plano estratégico. Nosso plano estratégico, ele visa alcançar, né, essa autonomia, ou seja, nós temos uma empresa não dependente do Tesouro Nacional até 2022. Então, é nesse sentido. A última questão é só sobre o Fórum de Direitos Humanos,
que nós, inclusive, a conselheira Maria da Penha vai ser homenageada amanhã lá pela própria presidenta Dilma. Nós estamos... E uma coisa que eu me orgulho, porque eu bati muito nisso desde o início da minha gestão, que nós queríamos associar a nossa imagem à imagem da defesa dos direitos humanos. Nós estamos trabalhando muito nesse sentido, embora a gente saiba as dificuldades que é disso e passando para as camadas inferiores de toda a empresa. E eu me orgulho porque eu estive lá na abertura, fomos muito, assim, aos agradecimentos à cobertura que estamos dando e todo o esforço que fizemos para aquilo. A apresentação do vídeo do Mandela foi a nosso resumo que nós fizemos, né, a biografia, tal, a história da vida dele ali, da TV Brasil, que passou lá para todas aquelas pessoas. E eu fico muito orgulhoso e disse isso lá. Ninguém precisou falar comigo para a gente dar todo esse apoio que foi dado. Conversaram lá com a Nereide, com a equipe dela, conversaram com o Eduardo, a equipe dele. Então, portanto, acho que estamos começando a impregnar a empresa dentro daquilo que a gente tem, até porque isso está nos nossos valores, os valores que construímos no nosso plano estratégico. Era isso que eu queria deixar aqui. Muito bom. Bom, tem até uma rádio temporária. Sintoniza mais uma rádio tem essa semana 9 pessoas. Rádio só para transmissão lá. A rádio Gente, eu vou encerrar a reunião, por favor. Eu acho que está todo mundo já esgotado, eu estou. Então, acho que foi um dia muito produtivo e eu agradeço a todos, aos diretores, Silvia, o Nelson. Posso falar antes de terminar? Jogo rápido. Eu ia falar aquela hora, fui disciplinado. Não, você nunca é disciplinado para falar, não é? A questão é a seguinte, reforçando, 2 minutos, reforçando o que o Paulo falou em relação a Mandela, eu acho que nós, do Conselho Curador, temos algo a cumprir. Nós temos que, além de constar em ata, que seja encaminhado em nome do Conselho Curador para a Embaixada da África do Sul, para a família do Mandela e para tudo mais, que a gente reconhece Mandela como uma figura da humanidade, não esse Mandela que foi apresentado por essa mídia, nós queremos homenagear o verdadeiro Mandela, que não a TV Brasil ou a rádio, mas que foi escondido pela mídia conservadora. Porque eu quero que registre ato o seguinte, que é lamentável, por exemplo, uma revista como a revista Veja, que hoje tem ações de um capital sul-africano que apoiou o apartheid, e hoje apresenta Nelson Mandela como herói da humanidade. Então, eu quero com esse ato aí, como em nome do Conselho, se vocês aprovarem, e que a gente encaminhe em nome do Conselho saudando o verdadeiro Mandela. Eu coloco em votação, nós não temos muita gente, mas em todo caso, pronto. Tudo bem, então está aclamado, pronto. Mais alguma coisa? Não. Hoje não. Depois a gente fala sobre o roteiro de debates do esporte. Gente, boa noite, muito obrigada e obrigado pela parceria. Feliz Natal, é isso mesmo. Feliz Natal para todos, feliz Ano Novo. Descansar agora. Vai ser fácil. Quantidade de dedos.